seu momento, você e Deus, confessar nossos pecados. Pedro diz: lança sobre ele todas as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e nomeeis para que fazes e dê frutos. Porque assim diz o Senhor dos alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto, santo lugar habito, como também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Eu declaro a vós que, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja perdoados. Pai, em nome de Jesus. Ó filhos e filhas falando contigo em oração, apaga as transgressões e os pecados nesse momento. Passa na esponja absorvente, molhada pelo sangue de Jesus Cristo, sobre cada vida, cada coração, cada pecado, meu Pai. Perdoa, Jesus. Nós confessamos nossas falhas, nossos pecados diante de Ti. Como diz a Tua palavra, se confessarmos os pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purificar de todo pecado. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Abramos a palavra de Deus, o profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. O profeta Isaías, no capítulo 5, nos momentos difíceis do profeta, ou função difícil era ser profeta, ser boca de Deus diante de uma geração perversa, diante de reis que administrava Judá, que induzia o povo ao erro. Um momento muito difícil em que o profeta Isaías estava vivendo naquele momento. O profeta Isaías, ele profetizou por 40 anos, só perdeu para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizou durante 47 anos. E começou a profetizar jovem demais, Jeremias, com 13 anos de idade. Deus já chamou ele para ser boca de Deus. Já o profeta Isaías mal havia convertido. Deus já chamou para ser boca dele. Os irmãos percebem que ele chega até declarar: ó Senhor, logo eu, lá nos impuros, habito no meio de um povo difícil também, né? Mas quando Deus chama, irmãos, quando Deus chama, Deus capacita, porque Ele é fiel e Ele ama o seu povo. Durante 40 anos, foi instrumento nas mãos de Deus. Pega reinado de 4 reis. O último
Ezequias. Os irmãos conhecem a história do rei Ezequias, quando Deus falou para ele que ia morrer, avisou ele que ia morrer, e o profeta Isaías foi lá e avisa. Ô Ezequias, arruma a casa aí, rapaz, arruma a casa aí, que certamente morrerás, e não viverás mais. Ezequias, os irmãos conhecem a história, vira a bolsa para a parede, fala com Deus, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. E Deus fala com o profeta de novo, roda lá. Avisa Ezequias não ouvir a oração dele. E acrescentarei mais 15 anos de vida. E nesses 15 anos, pastor Isaías, nasce Manassés. Que desgraça com esse rei para ajudar. Depois de 40 anos de ministério do profeta Isaías, já não estava profetizando mais, a idade já não ajudava mais, mas ele permaneceu até os 80 anos ainda. Irmãos, ele é executado por ordem de quem? Manassés. Pior rei que Israel teve. A história judaica nos mostra que o profeta Isaías, aos 80 anos de idade, foi executado por ordem de quem? Daquele homem que nasceu na velhice do rei Ezequias. Às vezes é melhor deixar Deus fazer as coisas do jeitão dele, né? Às vezes é melhor não interferir naquilo que Deus está fazendo, né? Mas diz assim a palavra de Deus, olha a profecia desse homem sendo usado por Deus. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que chamam o mal de bem, o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Quem quer orar com o pastor? Temos o privilégio de ter a presença do pastor Isaías, nobre companheiro. Estive na sua terra na terça-feira, levando Santa Ceia para uma ovelhinha lá. Eu vou uma vez por mês levar Santa Ceia para uma ovelhinha nossa que mudou para lá. Encontrei agora no meio do caminho. Tem que ir no meio do caminho, parar, nos 54 além, tem mais uma outra ovelhinha para cuidar. Deixa eu falar com o meu pastor nesse momento, oremos. Pai amado, aqui estamos na Tua presença, colocando o Teu servo, Senhor, debaixo da unção, Senhor, do Teu Espírito. Senhor, nesse momento, visite o coração do Teu servo, Pai. Derrama sobre ele a Tua graça, Senhor. Derrama a porção dobrada do Teu Espírito Santo, Pai. E que Ele fale os nossos corações para impactar, Senhor, a vida de cada um daqueles que adentraram este tempo, Senhor. Que possamos ser edificados, fortalecidos na nossa fé. E ao sairmos daqui, ó Pai, possamos continuar meditando na mensagem, na palavra que o Senhor colocou em nossos corações. E que ela venha transformar as nossas vidas para que possamos nos aproximar mais e mais de Ti, Senhor. É o que pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.
propósito de Deus para os nossos corações. Ai daqueles em que estão invertendo os valores do reino do céu. Ai daqueles que estão invertendo aquilo que a história nos ensinou, aquilo que a escola dominical no decorrer dos anos tem nos ensinado. Momento difícil de Israel. Irmãos, a coisa ali estava complicada, irmãos. Judá ali, naquele reinado ali, estava muito complicado. Faziam de tudo, a liderança, juntamente com os ricos, para humilhar os pobres. Invertiam tudo, aquilo que seria bênção para os pobres. Vamos pesar sobre ele o jugo. Vamos pesar sobre eles os impostos, os encargos. Invertiam tudo. Os poderosos abominavam, irmãos. E o povo ali achatado. E aquilo entristecido mais o coração de Deus. E Deus agora toma a boca do profeta para dizer ali, aquela liderança, dizer ali para aquele rei, que ele estava olhando, que ele estava vendo, e ai deles, que estava transformando a bênção que seria dos pobres em maldição. Ai, 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 que confusão entre o bem e o mal. Povo sofrido, irmãos. Povo muito sofrido. O povo que vinha sofrendo ali, irmãos, o tempo todo. Osías ali, o reinado, reinou durante 52 anos. E o profeta Isaías, ele pega ali o finalzinho do reinado de Osias. Pega ali o final do reinado dele. Pega o reinado de Jotão, pega o reinado de Acás, pega ali o reinado inteiro do profeta, do rei Ezequias. Acompanha ali o momento em que Manassés assume o poder ali. Momento difícil. Quanta opressão sofreu aquele povo. Judiado ali, os vizinhos ali, querendo guerras e mais guerras, querendo tomar um pedacinho de terra deles. Mas a boca de Deus estava ali. Eu quero dizer a você, meu filho, minha filha, que quando Deus fala, irmãos, as coisas acontecem. Eu quero dizer a você, meu irmão, que estamos acompanhando pela live nesse momento, que Deus tem algo para a tua vida, e quando Deus fala algo para a tua vida, realiza, meu filho. Coloque em prática, meu filho. Que confusão entre o bem e o mal. Irmãos, a sociedade nossa hoje não é diferente, igreja. A sociedade que nós estamos vivendo hoje, a coisa está bem confusa também. Ou seja, aqueles valores embutidos em nossa mente, embutidos em nosso coração, pela igreja, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. O povo tem invertido tudo. E aquilo que nossos pais ensinaram para nós, não toca, que isso é pecado, que isso desagrada aos olhos de Deus. A geração de hoje está tocando com as duas mãos, mergulhados aí. E quantas vezes nós somos taxados de ultrapassados, somos taxados aí muitas vezes de ignorantes. Mas eu quero dizer a você, meu filho, minha filha, que há um Deus vendo tudo isso. Eu quero dizer a ti, meu irmão, minha irmã, que o certo para Deus sempre será certo. Não importa se a maioria está fazendo ao contrário, mas eu quero dizer a você que o certo de Deus é certo. E aquilo que é reprovado diante dos olhos de Deus, ainda que a maioria esteja fazendo, igreja, é reprovado.
mas reprova o pecado, porque Ele é Deus. Infelizmente, o diabo tem conseguido inverter os valores em muitas coisas nessa vida, ao ponto de que aquilo que aos olhos do nosso Deus é colocado como a sociedade diante de nós, como algo ultrapassado. E às vezes o pastor é taxado de careta, mas precisamos, irmãos, entender que a inversão dos valores em nossa vida, o resultado é desagradável. E se não houver uma correção, o final é uma eternidade longe de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Ninguém ficará aqui eternamente. Nós estamos caminhando para o céu. A sociedade confunde o bem do mal. Hoje, o aborto está nos nossos olhos aí. Está na nossa sociedade. Os governantes fazendo leis para proteger. Nós não tem jeito, igreja. O óvulo foi fecundado é vida. É uma vida que começou. Mesmo com a Bíblia do dia seguinte, igreja. Não adianta. Matou, foi homicida, tirou uma vida. Algo tão normal na Europa, né? Hoje, Estados Unidos. E nós estamos caminhando para isso também aqui no Brasil, irmãos. Infelizmente, isso tem acontecido. A questão do homossexualismo é um tabu que nós nem podemos estar falando tanto. Mas está aí dentro de casa, está aí dentro dos nossos lados ainda, a gente vendo isso, igreja. Não pode falar, mas a Bíblia fala. Gênesis capítulo 1, versículo 27, eu vos criei macho e vos criei fêmea. E a glorificação da violência? Ai, irmãos, está até difícil de assistir jornal no nosso dia a dia. E aí, irmãos, eu lembro do profeta Isaías quando disse: quando ouvirdes falar de sangue, tapai os vossos ouvidos. Se começar a olhar muito, irmãos, a gente não sai de casa. E a gente que trabalha no trânsito, então, misericórdia. Você para no farol, você já está com medo. Quando vê um garupa no motoqueiro, misericórdia, as pernas tremem. Que confusão. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, sejais cuidadosos em seu modo de vida, não viva como insensatos, mas como sábio. Foi para isso que Deus nos chamou. Para termos uma vida de sabedoria, uma vida de inteligência, fugindo do mal, andando na presença de Deus, sendo bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Se não é para isso, igreja, não havia razão nenhuma de termos vindo ao mundo. Viver como sábio, não como insensatos, não como loucos. Você lembra da passagem das 10 virgens? As 10 ali se preveniram, as 10 ali estavam aguardando o noivo, preparadas ali, 5 muito bem preparadas.
noite, e de repente o noivo chegou naquele momento e as 5 insensatas ali ficaram. Pessoas que amam o bem, gostam do bem, mas vivem fazendo o mal, vivem praticando o mal, apreciam a luz, acham bonito a palavra de Deus, mas não querem colocar em prática. Gostam da verdade, amam a verdade, exigem a verdade, mas vivem na mentira. Reprovado diante dos olhos de Deus. Amados, é impossível, igreja, fazermos a vontade de Deus vivendo de maneira insensata, que desagrada aos olhos de Deus. E volta a frisar, como sempre tenho frisado na igreja, irmãos, a salvação é uma ciência exata. Ou eu estou indo para o céu, ou eu estou enganando eu. Ou estou enganando a mim mesmo. Muitos que são tão apegados aos seus desejos que esquecem sua posição no reino de Deus. Está lá praticando a sua vontade. Ambição, quero ficar rico. E esquece que ele precisa ser a luz do mundo. Esquece que ele tem que ser a referência. Agora eu pergunto, igreja, que legado nós temos deixado? Para a família, para os filhos, para os vizinhos, netos. Acabam invertendo as verdades de Deus pelas mentiras do diabo. Você é de Jesus. O seu alvo a chegar ao céu foi por causa de você que Deus mandou o seu filho para que morresse na cruz do Calvário. Foi por causa de mim. E nós estamos nessa caminhada em direção ao céu. Tá bom? Não se envolve com Deus. Aí vem as consequências. Irmãos, a gente com Deus, andando no caminho do Senhor, levanta de manhã, já pede a bênção de Deus para o dia todo, já pede a bênção de Deus para a família, para os filhos. Às vezes ainda o nosso dia é conturbado ainda. Igreja, se está difícil com Deus, sem Deus a coisa é pior ainda. As consequências e a confusão. A perda da moralidade. Não tem voz ativa mais. A palavra dele não tem peso mais. A palavra dela não tem peso mais. E às vezes, igreja, precisa até mudar de bairro, mudar de emprego, porque ali ele não vai ser bênção mais. A perda dos valores, a perda da ética, a destruição da família. E quando destrói a família, irmãos, destrói a sociedade também. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos bênção. Principalmente, em primeiro lugar, dentro de casa. Filhos não pediram para vir no mundo.
filhos caminhando para o inferno, dói na alma. Dói na alma. Façamos alguma coisa enquanto podemos. A perda da família, da sociedade, a perda da liberdade, a perda da dignidade humana. E aí vem o final, né? Eternidade comprometida sem Deus. Vamos lembrar um pouquinho da passagem do filho pródigo? Aquele garotão, flor da idade, bonitão, olha para a cara do velho. Eu quero ir embora. Não estou gostando da sua cara. Não quero ouvir as suas ordens mais. Dá-me a parte da herança que me pertence. Nunca amou o pai. Nunca amou a mãe. Não queria ficar na casa do pai, porque na casa do pai havia regras. Esse filho queria a liberdade. E não sequer apenas importou com o sentimento do pai. Que dor do coração daquele pai, né? Ver aquele filho saindo de casa, indo embora. Não se importou com aquilo, o sacrifício que o pai fez para conquistar aquela fazenda. A única coisa que importava naquele filho era a herança do pai. O filho não tinha sequer um pouquinho de amor pelo pai. E o pai libera, vai. E rapidamente, ele estourou tudo aquilo que a herança que ele recebeu do pai, ele estourou. Deixou o pai para trás. E quando deixou o pai para trás, irmãos, não tem jeito. Quando deixa o pai para trás, acaba indo para o chiqueiro. E ele foi para o chiqueiro. E vai para o chiqueiro e come bolachas de porcos. E foi o que aconteceu com ele. E lá no chiqueiro, barbudo, feio, unhas grandes, sujo, imundo, levou do pai. E resolve voltar para a casa do pai. O pai está lá, com os braços abertos. O pai é pai, mãe é mãe. O pai perdoa, o pai quer os filhos próximos. Não importa a condição do filho, o pai está lá querendo o filho de volta. Surpresa para o pai, né? Quando o filho chega, ele descobre que o filho mais velho também, que estava na casa dele, não gostava dele. Não tinha amor pelo pai também. E aquele filho fica no canto, lá empurrado. Eu não vou participar da festa que papai fez. Papai é injusto. Esse meu irmão desperdiçou metade da fazenda dele. E eu estou aqui trabalhando esse tempo todo. Papai nunca deu uma novilha, um bezerro, uma bezerra, para me comer com os, divertir com os meus amigos. Estava ali, irmãos, só por causa da herança do pai também. Ele não tinha amor pelo pai. Eu vou ficar aqui, meu irmão foi embora. A hora que esse velho morrer, tudo isso aqui é meu. Dois filhos pródigos que saiu e ficou. A única coisa que importava para os dois era a herança do pai.
Não havia amor do Pai. Trazendo para a nossa realidade. Cuidado. Será que nós não estamos vivendo isso dentro de casa hoje? Em pleno século XXI? Será que tem filhos cuidando da gente, pensando exclusivamente naquilo que nós possamos deixar para ele? Ou para ela? Será que se ficar velhinho e cair no hospital, esse filho vai estar com você no hospital? Cuidando de você? Há 5 anos atrás, eu fiz um fúnebre da irmã Tita, uma das diaconisas mais importantes que a igreja tinha, uma das nossas IPI. Ativa, na cozinha, o tempo todo trabalhando, levando comida para os necessitados. E a Tita envelheceu. Os últimos 5 anos de vida dela foi uma casa de repouso. Mãe de 5 filhos. Ninguém ia visitá-la. Nem o pastor dela ia visitá-la. Nem o pastor dela ia levar Santa Ceia. Tita, durante 50 anos, foi diaconisa da igreja. E no dia do sepultamento, uma das filhas estava no Guarujá e não quis ir lá no fúnebre da mãe. Cuidado. Será que debaixo do nosso teto não esteja acontecendo a mesma coisa? Filhos e filhas interessados naquilo que Deus nos deu. Valorizar a ética cristã é muito importante. Embutir nos filhos o temor de Deus, embutir nos filhos a graça e a misericórdia de Deus, para que sejam bênção para nós também na nossa velhice. Mas eu quero dizer, igreja, que nada está perdido. A solução hoje, igreja, é voltar aos padrões da palavra de Deus. A solução hoje, igreja, é embutir esses filhos que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus voltará. Aleluia. E que tudo aquilo que nós plantamos aqui na terra, ceifaremos aqui e continuará na eternidade, ceifando aquilo que nós plantamos. E aí, irmãos, quando embute nos filhos o temor da palavra de Deus, quando volta para a palavra de Deus, igreja, eles enxergam o valor da família, o valor dos pais, eles enxergam o valor da igreja. E terão testemunho. Ética. A ética de Cristo será embutida na vida deles. A santidade na vida. E a necessidade da justiça e da misericórdia de Deus. Eles aprendem a ser servos. Eles aprendem a ser filhos. Finalizando, estamos na Santa Ceia, vamos estar logo mais. Igreja, não troque aquilo que é eterno por coisas passageiras. Não troque. Não inventa
os valores de Deus na sua vida. Valoriza a sua família, o seu pai, a sua mãe, a sua igreja. Pertencemos a uma igreja séria, no qual seja Deus. Uma igreja que prega a palavra de Deus do jeito que ela é. Uma igreja reformada, cuja mensagem é extraída, tirada da palavra de Deus. Na escola dominical, a professora que estava ensinando, ela começou trazendo ali o que era o trabalho dos apóstolos. E as pessoas ali ao redor ali, de Israel, trazendo ali os enfermos, trazendo os endemoniados ali. E os apóstolos orando, intercedendo. E chega um momento que não havia mãos para orar por todos. Aí Pedro sobe numa árvore, sobe no alto ali, e as pessoas iam passando debaixo da sombra dele, e todos que passavam eram curados. E eu estava lembrando, ao sair de casa, eu estava assistindo o programa, Jornal Pentecostal aí, e a igreja entupida. E estava lá o apóstolo, e estava lá a bispa do lado, e todo mundo tinha que passar ali, debaixo das mãos do apóstolo, e debaixo das mãos da bispa, e ali os obreiros empurrando o povo, rápido, 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 tem que ser rápido, não pode parar. A professora lecionando e eu lembrando daquilo que estava vendo, por volta das 8 horas, 8h15, esperando a filha se trocar, assistindo aquilo, rápido, rápido, rápido. E o povo, a igreja, mais de 1000 membros ali, todo mundo passando debaixo do apóstolo. Se você não passar, você não vai ser abençoado. E essa era a mensagem. Passa ali debaixo das mãos do apóstolo ou então da bispa, que você vai ser abençoado. Finalizando já. Eternidade, irmãos, de qualquer maneira virá. Ou no céu ou no inferno. Ou no céu ou no inferno. Eternidade virá, acontecerá. Não tem por onde fugir. Eu quero dizer a você, meu filho, mesmo que o Pai, sabendo que você veio aqui, não por causa dele, mas que você tenha vindo aqui, atrás de uma cura, atrás de uma prosperidade, que você não esteja amando a ele, papai manda dizer para você, eu continuo te amando. Eu estou com os braços estendidos para você, meu filho. Eu te amo. Vem, meu filho. Vem quando você pode. Amanhã pode ser tarde demais. Papai sempre vai estar com os braços abertos para nos receber. Decida hoje amar o Pai de verdade, para receber as suas bênçãos. Igreja, não inventa os valores. Sim, sim. Não, não. O que passa disso é procedência maligna. Mas nós estamos indo para o céu. Deus nos chama para ser bênção. E você será bênção. E antes de fechar os olhos, o desejo do teu coração, mãe, o desejo do teu coração, pai, aquela planta, aquela sementinha que você colocou naquele coração, ela vai germinar em nome de Jesus. Só o Pai espere com paciência do Senhor. Descansa do Senhor. Descansa. Rega essa plantinha. Nas madrugadas, à noite, durante o dia. Que jeito de regar, pastor? Bora.
Agora não dá para você fazer mais nada. Já cresceu, já casou, está distante de você. O que você pode fazer é regaçar o time. Só. Deixa Deus trabalhar. Você tem promessa. A Bíblia diz que filhos é a herança do Senhor. Descansa no Senhor. Faz a sua parte. E a vitória é do povo de Deus. Amém? Amém. Às vezes não entendemos o porquê Deus fala conosco dessa maneira, mas Deus sabe de tudo. As pessoas moram diante dessa mesa bonita, queremos parabenizar a diaconisa, ficar aqui após o culto, após a escola dominical, não somente a diaconisa, mas a presbítera, como também a Cremilda, preparando essa mesa de também para a diaconisa. Está tão bonita a mesa. Eu quero dizer a vocês, diaconisas, que tem que cuidar da casa do Senhor. Deus continuará cuidando da sua casa. O maior investimento que nós fazemos na igreja é investir no reino de Deus. Enquanto cuidamos do reino de Deus, Deus cuida da nossa casa. Deus cuida de nós. Porque aqui, eu vou dar os presbíteros de uma certa comida na frente. O momento de Santa Ceia. O que é Santa Ceia? Comer do pão e beber do vinho em memória da morte e sofrimento de Jesus Cristo. Santa Ceia é sacramento. O que é sacramento, pastor? São ordens de Deus. É ordem de Deus. Ide, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crente for batizado será salvo.